O mundo à beira de uma guerra mundial. Explosões iluminam o céu do Oriente Médio. Mísseis cruzam a noite em velocidade supersônica. Sirenes ecoam por cidades antigas enquanto os sistemas de defesa tentam interceptar projéteis que caem do céu, destruindo prédios, matando inocentes, aprofundando o momento trágico que o mundo vive, tenso e inacreditavelmente cruel com a humanidade. Em poucos dias, uma sequência de ataques aéreos, uma sequência de lançamentos de mísseis e operações militares transformou totalmente o equilíbrio de poder na região mais disputada do planeta. E com a morte do líder iraniano, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, novos desdobramentos, novas configurações surgiram e aquele país promete vingança. Enquanto isso, agiganta-se o poder bélico. Forças de Israel e dos Estados Unidos ampliam sua presença militar no Oriente Médio. Navios de guerra avançam pelo Golfo Pérsico e isso traz uma tensão nunca antes vista. Bases militares entram em alerta máximo e analistas ao redor do mundo fazem a mesma pergunta. Estaríamos nós, na Terra, diante do início da Terceira Guerra Mundial? Para entender o que efetivamente está acontecendo agora, precisamos voltar um pouco no tempo. Sim, não é agora que precisamos ver lá, muito antes dos mísseis, dos exércitos, das fronteiras modernas. Precisamos voltar até a terra mencionada nos textos mais antigos da humanidade. Esta terra do Oriente Médio. Uma terra considerada sagrada, uma terra onde teve início a história de toda a humanidade e onde talvez os conflitos mais profundos venham a ser travados novamente, mantendo uma história de dor, de sangue e de tristeza. Existe um lugar no mundo onde a história da humanidade, a história de todos os humanos parece ecoar através dos séculos e mantém ecoando esta força sempre. A terra onde nasceram profetas, religiões, civilizações, uma terra mencionada em alguns textos mais antigos já escritos pela humanidade, mas também uma terra marcada por guerras que parecem nunca terminar. Este é o Oriente Médio. No centro dessas tensões estão os territórios de Israel e da Palestina. E para entender o que está acontecendo hoje, é efetivamente necessário trazer o envolvimento do Irã. Precisamos também voltar no tempo através das raízes mais profundas da história para compreender estes posicionamentos que às vezes nos parecem surpreendentes, mas que são ecos do passado. Muito antes das fronteiras que hoje existirem, essa região fazia parte de um território conhecido como Crescente Fértil. E como é fértil, hein? Foi ali que surgiram algumas das primeiras cidades do mundo. Também foi ali que nasceram tradições espirituais que acabaram influenciando bilhões de pessoas ao longo de séculos. Durante séculos também, a região esteve sob domínio de grandes impérios. Um deles, o poderoso Império Otomano, que governou grande parte do Oriente Médio por quase 400 anos, quase 4 séculos. Mas para muitos povos, essa terra nunca foi apenas um território político, como está sendo visto hoje. Ela sempre foi considerada uma terra sagrada. Nos textos antigos, essa região aparece como palco das alianças divinas, de promessas e revelações espirituais, e não materiais, como se está vendo a luta hoje. Muitas promessas, muitos relatos do antigo período da humanidade trazem a história e a identidade espiritual de todas as culturas que de lá surgiram. Histórias de patriarcas, promessas sagradas, terras destinadas a diferentes povos, e ao longo dos séculos essas narrativas alimentaram tradições religiosas muito profundas. Afinal, é terra prometida para quem? Pois essa região continua sendo o coração da espiritualidade da humanidade. Todos imaginam ela como sagrada, mas à medida que os séculos passam, as promessas espirituais começam a se misturar com as disputas políticas e territoriais. A ambição prevalece, e isso muda completamente o destino da região do Oriente Médio. E então chegamos a este momento de compreender os colapsos do passado.
No início do século XX, o mundo testemunhou o fim de um grande império. Com o término da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano entrou em colapso. As potências europeias passaram, de uma maneira contínua, a redesenhar o mapa do Oriente Médio. Entre essas decisões estava o controle britânico da Palestina. Isso foi determinado no início do século XX e o ato foi conhecido como Mandato Britânico da Palestina. Em 1917, o governo britânico publicou a Declaração Balfour, apoiando a criação de um lar nacional judeu naquela região. E assim ficou determinado. Uma promessa que acabaria encadeando décadas de muita tensão, de muitas lutas, de muito perigo e, fundamentalmente, mesmo determinando o nascimento de Israel, trouxe uma nova perspectiva, pois após a Segunda Guerra Mundial e a tragédia do Holocausto, cresceu a pressão internacional para a criação de um Estado para os judeus que tinham sido praticamente dizimados. E em 1947, a ONU propôs dividir a região em dois estados, um Estado árabe e um Estado judeu. Em 1948, surgiu oficialmente o Estado de Israel, e no dia seguinte começou já uma guerra com os países árabes vizinhos. Esse foi apenas o primeiro de muitos conflitos que com o tempo foram mudando a foto do Oriente Médio. E nisso nós não podemos olvidar o papel e a intervenção dos Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, o Oriente Médio tornou-se uma região estratégica para grandes potências. E os Estados Unidos, por exemplo, passaram a apoiar fortemente Israel, plenamente identificados com este ideal e oferecendo ajuda militar, econômica, diplomática, numa aliança que se consolidou ao longo das décadas e, ao mesmo tempo em que Washington ampliou a presença política e militar em toda a região, se estabeleceu uma nova situação de representatividade. Uma outra potência regional começava a ganhar importância no cenário geopolítico. Oposto a tudo isso, o Irã. E então chegamos aí ao período de ascensão do Irã. O Irã possui uma das civilizações mais antigas do mundo. Historicamente conhecido como Pérsia, o país sempre teve grande influência cultural e política em todo o Oriente Médio e no mundo inteiro também, com uma grande fortaleza econômica. E após a Revolução Iraniana de 1979, o país passou a adotar uma posição fortemente crítica em relação a Israel e aos Estados Unidos. Uma oposição ferrenha. Desde então, as tensões entre esses países vêm se intensificando. E o Irã também passou a apoiar alguns grupos e movimentos que se opõem a Israel, grupos estes considerados terroristas. Uma nova dinâmica, com uma nova complexidade, com um novo quadro começou a surgir no século passado. E então chegamos ao conflito na atualidade. Hoje, territórios como a faixa de Gaza e a Cisjordânia continuam sendo centros da disputa entre israelenses e palestinos. Grupos como o Hamas desempenham um papel decisivo, importante neste cenário, mas trazem uma preocupação pela guerra. As tensões aumentam. Israel e Irã vivem nesta tensão e numa preocupação geopolítica mundial. Analistas alertam que qualquer escalada entre esses países pode ampliar o conflito para toda a região, e é isso que está acontecendo. Por isso, temos que pensar, refletir, unir os aspectos históricos com os acontecimentos para não errarmos. O Oriente Médio é uma região onde o passado, a fé, a identidade e a política estão plenamente entrelaçados, profundamente ligados. Uma terra mencionada em textos antigos, uma terra considerada sagrada por diferentes povos e também uma terra onde a história continua sendo escrita diante dos olhos de um mundo atônito. Talvez compreender essas raízes históricas não resolva o conflito, mas pelo menos poderá nos ajudar a entender por que ele continua tão intenso até os dias atuais. Por isso, a escalada atual começa a trazer novas preocupações. Irã, mísseis, uma nova realidade. Nos últimos dias, o conflito no Oriente Médio entrou em uma nova e perigosa fase, delicadíssima.
Tudo se intensificou após ataques militares coordenados contra o Irã, realizados pelas forças de Israel e dos Estados Unidos, cansados também de serem atingidos. E atingiram então instalações militares, sistemas de defesa e centros estratégicos dentro do território iraniano. Entre os acontecimentos mais impactantes esteve o atingimento e a morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei. Durante os primeiros dias desses ataques, a morte dele traz uma condição de abate a quem comandou o país por décadas e que provocou esse fato uma onda de tensão e mobilização em toda aquela região, tanto favorável quanto contrária. Em resposta, o Irã começou sua ofensiva em larga escala. Centenas de drones e mísseis balísticos foram lançados contra alvos militares e estratégicos em Israel e também contra as bases norte-americanas espalhadas pelo Oriente Médio. Foi um susto do mundo inteiro. Instalações militares dos Estados Unidos em países como Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes foram atingidas ou então foram colocadas em estado máximo de alerta, dado o ato dos ataques. Em alguns desses ataques, drones iranianos atingiram centros militares e aeroportos, causando vítimas fatais, muitas, e danos às instalações estratégicas. O conflito rapidamente ultrapassou as fronteiras de um único país. Ao mesmo tempo, a presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio aumentou significativamente, além do que já aumentou. Navios de guerra foram deslocados para o Golfo Pérsico. Novas bases militares passaram a receber reforços ou serem formadas. Sistemas antimísseis foram posicionados de maneira estratégica para proteger os aliados e as tropas norte-americanas em toda a região. Enquanto isso, dentro do Irã, uma nova liderança surgiu. Após a morte de Khamenei, seu filho, Mojtaba Khamenei, foi apontado como novo líder supremo, sinalizando a continuidade na postura de confronto de Irã contra Israel e Estados Unidos. O resultado é um cenário de extrema tensão. Analistas internacionais alertam que qualquer erro de cálculo, qualquer medida equivocada pode ampliar ainda mais o conflito e envolver vários países do Oriente Médio em uma guerra de grandes proporções. Por enquanto, ainda estamos numa fase delicada, mas de grande risco. Estaríamos apenas assistindo a mais um capítulo da longa história de conflitos no Oriente Médio? Ou será que é o início de uma nova transformação ainda maior na geopolítica mundial? Se você está atento a estes acontecimentos que moldam o mundo, inscreva-se em nosso canal, acompanhe nossos vídeos e se gostou deste vídeo, deixe seu comentário, seu like, cuide-se. E saiba que estamos aqui para refletir, para trazer assuntos diversos, mas fundamentalmente tentando resgatar o valor da espiritualidade. Por fim, depois de toda esta narrativa, gostaria de dizer que existe ainda uma grande arma que está estacionária, mas que depende de cada um daquele ser humano que compõe este globo extraordinário dirigir. É o poder da energia emanada por cada cidadão, por cada cidadã, por cada ser pensante. Será que queremos uma terceira guerra mundial? Será que queremos ver eclodir o desequilíbrio junto a toda a humanidade? Pois se você tem o pensamento de que toda esta barbaridade tem que encerrar, faça uma oração sincera, feche os olhos, respire e pense: qual o caminho que devemos tomar? A humanidade vem errando historicamente de muitas formas, mas precisamos acertar. E é com este pensamento que eu me despeço, convidando você a ficar ligado com o próximo vídeo que traremos em breve. Um grande abraço e até lá!